E segunda-feira de pânico no bolsonarismo. Olha, a coisa deu ruim aí para os planos do Bolsonaro de conseguir algum tipo de anistia. Por quê? Porque o principal plano aí do Bolsonaro e dos bolsonaristas era que em novembro o Donald Trump ganhasse a eleição para presidente dos Estados Unidos e aí já estava acertado aí, dizem, entre o Trump e o Eduardo Bolsonaro. O Trump faria pressão em empresários brasileiros, principalmente do setor do agro e de setores bolsonaristas, para que esses fizessem pressão contra o Supremo Tribunal Federal e contra as instituições do Brasil, ou também o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para que o Bolsonaro fosse novamente tornado elegível e para que, caso ele estivesse preso, ele fosse solto. Então, o plano era o seguinte: Bolsonaro tentar se manter solto até o dia 20 de janeiro do ano que vem, que é o dia em que assumiria o Donald Trump. Trump assumindo, já antes de assumir, em novembro, ele faria já pressão nos empresários brasileiros, e a partir do momento que assumisse a pressão seria maior, e o Bolsonaro se livraria da prisão e se livraria aí de qualquer punição pelos crimes que cometeu. O golpismo no Brasil ficaria muito maior. Porém, esqueceram de combinar com os americanos. A coisa começou a ficar ruim quando, anteontem, o cotado para ser secretário de Estado do Donald Trump disse o seguinte: olha, a gente aceita o mundo como ele é, a gente não tem nenhuma intenção de interferir em nenhum regime ou em nenhuma democracia, em nada. A gente não quer interferir em nada. O que a gente quer fazer é o seguinte, é aquele plano America First. A gente quer saber da economia americana. Se tem fulano aliado nosso lá precisando de ajuda, se não tem, ó, não é problema nosso. Vocês que se virem aqui, a gente quer é negociar com quem está no poder atualmente e fazer o melhor com quem está no poder atualmente. Diz aí o cotado para ser secretário de Estado. Para quem não sabe, secretário de Estado é o... Lá nos Estados Unidos não existe ministro, existem secretários. E o secretário de Estado é como se fosse o ministro de Estado, é como se fosse... Ele é mais importante que o vice-presidente. Ele é a segunda pessoa que toma as decisões no país. Então, vê aí o tamanho da pancada que deu o Donald Trump nos seus aliados, no Bolsonaro, principalmente, que o Bolsonaro está contando aí com uma anistia, e no Milley. O Milley está contando que o Trump ganha a eleição para que os Estados Unidos... Eu fico com até vergonha de falar, porque é uma coisa tão burra a esperança do Milley. Ele está contando que o Trump ganha a eleição para que os Estados Unidos ajudem a Argentina. Fala, Estados Unidos ajudem a Argentina. É um negócio assim que tem que ser muito imbecil para acreditar. Pois bem, os planos aí já foram por água abaixo. Eis que ontem à noite, Joe Biden, um dos maiores genocidas, um dos maiores assassinos da história da humanidade. Eu não sei se existe céu e inferno, mas se existir, tem um lugar preparado para ele no inferno. Ao lado também, quando morrer, do Donald Trump, que também não deixa de ser como ele. Joe Biden desistiu da sua candidatura. O Biden aí, segundo algumas fontes, ele não tinha condição nem de escrever a própria carta de desistir da candidatura. Tá mal o Biden, tá muito mal. Qualquer que seja o problema que ele tem aí, tá piorando muito rápido nos últimos meses. O Biden, se você pegar aí discursos dele de 2 anos atrás, ele falava coisa com coisa, ele ainda fala coisa com coisa, ele ainda, no debate contra o Trump, muitas vezes ele foi muito inteligente no que ele falava, mas o problema é que cada vez mais ele tem pausas. O Biden fica assim. E parece que o cara tá em outro mundo. Se o Biden falasse, não, gente, eu tô fumando maconha, você fala, pô, pelo menos você já sabe a desculpa dele, pô. Mas não, nem isso. Ele tá assim, ele tá com cara de boba, olhando para outro mundo. Não dava mais pro Biden. Então, só 24% dos americanos confiavam que o Biden teria condições cognitivas, ou seja, 24% acreditavam nele, quer dizer que 76%, 3 em cada 4 americanos acham que o Biden não tinha condições mentais de ser presidente, ou seja, ele ainda é o presidente. Pois bem, com a saída do Biden, o que aconteceu foi que a campanha da Kamala Harris começou a ganhar muita força e muito rápido.
Eu vi aí, nossa, que vergonha alheia que eu fiquei. Eu vi alguns políticos, principalmente do PSOL, né? É aquela esquerda que a direita gosta, né? Falando como se a Kamala Harris fosse assim, nossa senhora, essa mulher aí, ela é a Lula dos Estados Unidos, ela é a Dilma Rousseff americana. A Kamala Harris é uma genocida, como o Joe Biden. Eu posso falar isso aqui por quê? Porque você, plantonista, e eu, Thiago dos Reis, nós não votamos. Ó, ferrou aqui o microfone. Muita gente está reclamando do microfone nos últimos vídeos, é porque ele ficava roçando na camiseta. Agora parou. Vamos ver se melhora. A Kamala Harris, ela é uma genocida. Eu posso falar isso, a gente não vota nos Estados Unidos. Eu não estou fazendo campanha para o Trump e jamais farei. Eu não estou atrapalhando a campanha da Kamala Harris porque os plantonistas não votam nos Estados Unidos e não vão deixar de votar na Kamala Harris por causa do que eu falo. Mas eu sou obrigado a falar a verdade. Ela é tão genocida quanto o Joe Biden e ela é tão genocida quanto o Trump será. Essa é a diferença. A diferença para nós brasileiros entre Kamala Harris e Donald Trump é: o Trump está fechado com o Bolsonaro, segundo algumas fontes bolsonaristas, que não dá nem para confiar muito. Mas, por conta aí de tudo que já aconteceu, parece que o Trump fecha aí com a extrema-direita latino-americana. Lembremos, quando o Bolsonaro estava no poder, o Bolsonaro se humilhou para o Trump várias vezes e o Trump nem ligava para ele. Então tem uma chance disso aí ser tudo mentira. Essa é a única diferença. Em resto, em promover genocídio, matar mais de 200 mil palestinos numa velocidade muito mais rápida e numa crueldade até maior do que a que o Hitler fez na Segunda Guerra Mundial, a Kamala Harris e o Joe Biden estão assim e o Donald Trump está assim. A diferença do Trump para o Biden em questão de guerras é que o Trump não é a favor da guerra na Ucrânia. Ele não quer dar mais um centavo para o Zelensky. Ele viu ali que o Zelensky é um imbecil, que eles só estão alimentando a indústria armamentista e que essa indústria não é a que financia o Trump. Se fosse, ele ia mandar dinheiro para eles. Não é que ele é bonzinho, não. Mas não é a que financia o Trump hoje. Talvez seja amanhã, depois ou depois. Mas no ano que vem, ou no outro, no outro. Mas hoje, 2024, não é. Então ele falou: eu não vou ficar dando dinheiro para essa guerra na Ucrânia. Se metade da Ucrânia vai virar Rússia, não tô nem aí, eu vou pegar o Putin de outro jeito. Ele sabe que os americanos odeiam a Rússia e odeiam a China, então ele diz aí que vai enquadrá-los de outras maneiras. Mas o foco dele, o grande foco dele é ali falar que vai expulsar muitos imigrantes, que ele vai acabar com os imigrantes, essas coisas todas que a gente sabe que são políticas horríveis e que você pensa, caramba, é muito horrível, mas entre isso ou matar 220 mil pessoas na Palestina, a diferença é zero. A diferença é, aliás, olha, a diferença é que o Trump fala e faz as coisas ruins. O Biden fala que faz coisas boas e faz coisas ruins ali. Então, você pensa e fala, caramba, que coisa horrível. Essa é a política americana, só tem 2 candidatos, eles fizeram um sistema que eles chamam isso de democracia, dizem que é a maior democracia do mundo, e de democracia não tem nada. O cidadão fica ali entre um genocida e outro, e você não pode nem culpar o cidadão americano. Eu conheço muitos americanos que eles falam, pô, não, eu vou fazer o quê? Não tem o que fazer. Ah, mas nas primárias vote em outro. Não tem como. Para você ter uma ideia, o único candidato que você pode falar nos Estados Unidos que ele é 100% diferente dos outros é o Bernie Sanders. Inclusive, ele apoiou o Lula quando o Lula estava preso. O Bernie Sanders, ele era líder em todas as pesquisas contra Hillary Clinton, isso 8 anos atrás, e as primárias dos democratas foram roubadas, foram fraudadas. Fraudaram, literalmente, nesse caso pode-se falar, porque teve aí denúncia e tudo mais, foi fraudado para que ele não ganhasse da Hillary e para que a Hillary fosse a candidata. Lembremos, a Hillary Clinton, o Joe Biden, o Barack Obama e a Kamala Harris, eles estão todos ali na mesma ala do Partido Democrata, que é uma ala extremamente intervencionista. Eles acreditam que eles têm que sim intervir em outros países com golpes de Estado e com guerras para que os Estados Unidos continuem mantendo sua soberania. Tanto é que o golpe de Estado na Dilma começou a ser, se você pegar todo o cronograma, e aí o jornal Le Monde da França fez uma matéria, até em inglês estava a matéria, estava em inglês e em francês, tá pública, quem quiser dar um Google, que mostra desde 2009, quando assumiu Obama,
começou o golpismo contra o governo Lula e o governo Dilma. E ali foi no governo Obama que tivemos o golpe de Estado contra Dilma, tivemos golpe de Estado no Paraguai, em Honduras, em vários outros países a esquerda começou a apanhar. Na Venezuela também começaram a impor sanções fortes contra a Venezuela. Por quê? Porque o tipo de intervencionismo do Bush, que era republicano, era vamos fazer guerra e dar grana para a indústria armamentista e roubar petróleo dos outros. É isso que a gente vai fazer. Já do Obama era, não, vamos acabar com todo e qualquer governo progressista na América Latina. E é isso que o Obama fez. Essa foi a política aí dos democratas. E aí você vê, o Biden hoje tem uma política até, ele salvou o Brasil. Não pode se falar que não. O Biden ajudou a salvar o Brasil de um golpe de Estado no ano passado. Ajudou. Não ajudou. Ajudou sim. Por quê? Porque a política dele é contra a extrema-direita mundial. Então, por esse único e exclusivo motivo, para os brasileiros, a eleição do democrata ou da democrata que for eleita, deve ser a democrata, e vou falar disso agora, é melhor do que a do Trump. Por esse único e exclusivo motivo. Se não, era 6 por meia dúzia, tá? 6 por meia dúzia. 2 genocidas. A Kamala Harris é a principal, mas eu vou te falar. Vamos jogar a Kamala, como tem uma expressão americana, under the bus. Throw under the bus é jogar alguém embaixo do ônibus, jogar alguém na fogueira. O Biden foi jogado na fogueira por aqueles mesmos que o apoiaram tanto. Eu acompanho muito a imprensa americana, e a imprensa americana é como a imprensa brasileira quando tinha PT e PSDB. A imprensa ficou assim muito nítida americana quando surgiu o Trump. Até então não. Quando era republicanos e democratas, Bush, esse pessoal aí tinha uns pra cá, uns pra lá. Quando virou Trump contra os democratas, aí sim, a imprensa é toda a favor dos democratas, quase toda. Só a Fox News e mais um outro comentarista de outros canais que não. E aí o que acontece? Eles passaram a esculachar o Biden, começaram a bater forte nele. Queriam mesmo não a renúncia dele como presidente, mas como candidato, custe o que custar depois do debate. Eu fiquei até chocado quando eu vi os comentários depois do debate na CNN. Eu assisti o debate, eu vi que o Biden foi muito mal, mas eu não imaginava que ia ser uma pancada tão forte dos comentaristas contra ele. Pois bem, isso vai começar contra a Kamala. Por quê, Thiago? Porque o candidato desse pessoal, aliás, a candidata se chama Michelle Obama. Essa é a candidata. Ela é a única que tem condições de ganhar de Donald Trump. A Kamala Harris, ela performa ali nas pesquisas entre 3 a 5 pontos a mais que o Biden em comparação nas pesquisas dele contra o Trump. 3 a 5. Então tem pesquisa que o Biden perde de 6 e ela perde de 1. Tem pesquisa que o Biden perde de 2 e ela ganha de 1, ou seja, está 3 acima. Tem pesquisa que o Biden perde de 1 e ela ganha de 1, está 2 acima. Você fala, caramba, que coisa. Ela está acima do Biden. Porém, lá não importa a pesquisa, porque nos Estados Unidos a democracia, entre aspas, deles, democracia, não ganha quem tem mais voto, não ganha. Ganha quem conquistar lá os estados-chave, que são os estados ali, swing states, é como chamam em americano, lá em inglês, que são os estados que, se você ganha esses estados, você ganha a eleição. O problema é o seguinte, a Kamala, ela também empata com o Trump. O Biden perde, mas a Kamala também perde, mas ela empata tecnicamente com o Trump nesses estados. A única pessoa que ganha dele, e ganha quer dizer, está 3, 4 pontos à frente nesses estados-chave, é a Michelle Obama. Não há nenhum outro ser humano na face da Terra. E aí, em todas as pesquisas, colocando o atual governador da Califórnia, aí colocam outro senador de não sei onde, tem vários outros candidatos aí que eu não vou nem falar o nome porque são irrelevantes, você nunca vai ouvir falar neles porque eles não serão os candidatos. Ninguém chega perto do que chega a Michelle Obama. A Michelle Obama, quando terminou o governo Obama, ela era mais popular que o marido, que era o então presidente. Esse é o nível aí da Michelle. Então, a Michelle é hoje a grande candidata e eu vou falar para você, vou te dar um spoiler das próximas semanas. Vamos começar uma fritura da Kamala Harris para que a Michelle seja a candidata. Talvez a Kamala consiga, ela tem aí muitos aliados fortes, mas entre os aliados não está o Biden. O Biden declarou apoio a ela, mas já se fala até que talvez nas próximas semanas ele renuncie à presidência
para que a Kamala seja a primeira presidenta mulher negra dos Estados Unidos, fique por 6 meses apenas e tenha um prêmio de consolação, porque a candidatura vai ser da Michelle Obama. É isso que estão tentando todos. O Obama não declarou apoio à Kamala, muita gente aí poderosa também não declarou apoio. Os poderosos do mercado financeiro passaram a doar para a campanha democrata depois da desistência do Biden e não declararam apoio para Kamala Harris. Isso é o que fez com que todos os grandes analistas aí, que sejam isentos, não estejam aí, nossa, estamos aí com o rabo preso com ela, vissem, peraí, tem um movimento para que ela, Kamala Harris, não seja a candidata democrata. Aí digo eu, Thiago, todas as análises que fiz, Michelle Obama deve ser a candidata e Michelle deve ganhar do Donald Trump. É isso que deve acontecer. Michelle é menos genocida que o Biden ou que o Trump? Não. Não é nem um pouco menos genocida. A Michelle vai continuar a política dos Estados Unidos. A boa notícia hoje é que o Brasil está fechando aí acordos muito importantes com a China. O Brasil deve aderir à nova Rota da Seda e o Brasil está aí rechaçando todo tipo de golpismo por enquanto. Não sabemos o que pode acontecer daqui 2, 3, 4 anos. Mas, por enquanto, a situação está controlada no Brasil. É isso, viu? Mas Michelle Obama também é tão genocida quanto foi o marido dela. O marido dela matou mais de 1 milhão de pessoas na Síria. O marido dela fez bombardeios em diversos países. Aí depois o vice do marido dela, que era o Biden, assumiu a presidência e está financiando o genocídio aí, e esse, o maior genocídio das últimas décadas na Palestina. Para você ver como são as coisas, né? O Trump, ele fala que vai ser genocida e é genocida. Esses fingem que não são, mas são. É a diferença. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Nós seguiremos aqui na luta. Falou!